Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da leitura da Palavra de Deus, dentro do nosso desafio de 40 dias, está escrito. Hoje nós vamos dar seguimento à leitura do Sermão da Montanha, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia, dá uma pausa aqui no vídeo, pega a sua Bíblia, vamos meditar juntos? Você acompanha comigo? Hoje nós vamos ler a partir do versículo 27 e está previsto aqui para a gente ler até o versículo 42. É muita coisa, né? É muita coisa. Eu acredito que hoje a meditação vai ficar por sua conta, você prestando atenção naquilo que Jesus falou. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, e é uma leitura bem, como eu posso dizer sempre, né, autoexplicativa. É uma leitura bem simples de você entender se você buscar direção de Deus, se você buscar entender em espírito o pensamento de Deus, que é totalmente diverso do nosso, contrário muitas vezes. O pensamento de Deus, ele é algo assim muito mais profundo do que a gente possa tentar explicar, né? E ao mesmo tempo em que é profundo, é simples. Até uma criança com vontade de compreender, ela vai compreender. Vamos lá então? Vamos começar? Já pegou a Bíblia, né? Abre aí comigo. Mateus 5, versículo 27. O título diz do adultério, mas ele fala de muitas outras situações, circunstâncias e assuntos. Não fala só de adultério, né? Mas foi dado ênfase aqui porque tem coisas aqui que talvez vai desagradar muita gente hoje em dia, né? Vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O Senhor Jesus que falou. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muito forte. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Somente até aqui. Muita coisa, né, para a gente pensar. Bom, a gente consegue dividir aqui um momento principal em que o Senhor Jesus ele está falando do relacionamento conjugal, relacionamento marido-mulher. E você vê o que acontece na sociedade hoje em dia, né? Hoje em dia, o casamento é desvalorizado, o adultério é exaltado, a traição é exaltada, a traição conjugal é cantada nas músicas, em alto e bom som, nas telas, né, de televisão, nas telas de cinema. O casamento é desvalorizado, é ridicularizado, e o adultério é exaltado. A traição é exaltada. Porém, no ponto de vista de Deus, o Senhor Jesus, como nós meditamos, né, alguns dias atrás, ele escolheu uma festa de casamento para ele dar início ao ministério dele. Ele escolheu uma festa de casamento para ele fazer o primeiro milagre. Ele escolheu uma festa de casamento para ele estar presente e dar honra àquele casal que tomou uma decisão, né, de oficializar a sua união conjugal perante o rito do casamento. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que hoje em dia falam, né, que o casamento é ultrapassado, o casamento é uma instituição falida, que o casamento não é necessário, o casamento como é que pode se falar, né? As pessoas pensam assim que é só para você gastar dinheiro, dar uma festa, e não é sobre isso o casamento. Não é sobre isso. É sobre você assumir um compromisso com uma pessoa que você ama, ou que pelo menos deveria amar, né? Porque tem muitos casamentos também que a gente sabe, né? Que as pessoas não sabem nem o que é amor, né? E casaram. E há alguns dias atrás nós lemos também a passagem em João, né? Aonde em João 3,16 a passagem diz assim: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você vê como é forte isso, né? Meditando sobre isso, eu sempre pensei assim: o amor é uma atitude, o amor é uma ação de alguém dar ao outro alguma coisa. Como Deus, ele teve a atitude de dar, de entregar o Senhor Jesus por nós, sendo que nós não merecíamos, nós estávamos afastados de Deus, não havia nada bom em nós para que o Senhor desejasse a nossa companhia, e mesmo assim, Deus, na sua soberania, ele desejou tanto ter o ser humano ao lado dele, resgatar o ser humano do pecado, que ele deu o seu filho por amor a cada um de nós.
Só que muito mais forte do que isso, em outra passagem, em uma das cartas do apóstolo João, ele vai mais além, ele diz assim: Deus é amor. Ou seja, quando você medita nisso, você entende que o amor, ele não é apenas uma atitude. O amor, ele é e precisa ser um padrão de comportamento. E somente assume esse padrão de comportamento em amor aquela pessoa que ele compreende o que Deus fez por ele. Você já conheceu pessoas que têm dificuldade de amar? Eu já conheci. As pessoas que elas têm dificuldade em amar, elas também têm dificuldade em aceitar, receber o amor de Deus, o perdão de Deus. Quando o ser humano resolve esse problema essencial, que é o fato de você aceitar o amor de Deus, você aceitar o que Deus fez por cada um de nós, ele entregou o Senhor Jesus por nós, você não tem dificuldade de amar o seu cônjuge. Você não tem dificuldade, a esposa, de amar o seu marido, e o marido não tem dificuldade de amar a sua esposa. O casamento, ele é um compromisso entre duas pessoas que assumem publicamente que amam tanto uma a outra, que decidem entregar a sua própria vida para aquela pessoa. E veja se não foi isso que o Senhor Jesus ele fez por nós. Deus nos amou de tal maneira que nos entregou o Senhor Jesus. Ele nos deu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos amou de uma tal maneira que ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E o padrão de casamento para Deus é muito alto. Essa é aquilo que a gente consegue, a conclusão que a gente consegue extrair desse texto. O padrão do relacionamento conjugal, o padrão de um casamento para Deus é algo muito, mas muito alto. Deus, ele coloca o casamento em um nível de santidade tão grande que não apenas Deus disse assim, ó, vocês ouviram dos antigos, não cometa adultério. Cometer o adultério é o ato da traição em si, o ato sexual de uma pessoa casada trair o seu cônjuge com outra pessoa no ato sexual. Isso é o adultério. E estava escrito na lei que Deus deixou escrita, entregou a Moisés para que Moisés entregasse ao seu povo. Ontem nós falamos de conhecer as leis, né? Se você não conhece a lei de Deus, como você vai respeitar a lei? E lá na lei estava: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada que o seu próximo tem. E aqui o Senhor Jesus ele traz um padrão mais elevado de comportamento. Ele disse o seguinte: se você tão somente olhar para uma outra pessoa e no seu pensamento você desejar aquela pessoa, no seu pensamento e no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Não precisa você chegar no ato. Olha como isso é forte. Esse é o padrão de Deus, é um padrão muito elevado. Nem todos conseguem compreender isso. Mas, quando você busca de Deus sabedoria, quando você busca de Deus o Espírito Santo, você consegue compreender que Deus ele exige de nós o mesmo padrão de comportamento que ele teve em relação a nós. O amor é um padrão de comportamento. Não é uma coisa que você ama hoje e amanhã não ama mais. O amor, ele não é um sentimento que você diz assim, eu sinto que eu te amo. Não. O amor é uma demonstração
em atitudes, em atos, em ações, em padrão de comportamento que prova ao longo do tempo que você verdadeiramente você ama. Porque o verdadeiro amor, ele não acaba. A palavra de Deus diz isso. O verdadeiro amor não acaba. Então, como é possível as pessoas dizerem assim: ah, eu não amo mais o meu marido, ah, eu não amo mais a minha esposa, agora eu estou amando uma pessoa ali do outro lado da rua, agora eu estou amando uma pessoa que eu conheci na internet, e, sabe, são pessoas que, na verdade, nunca compreenderam o que é amar de verdade. Bom, eu fiquei com essa passagem, né, que é a passagem que veio o título desses versículos que nós lemos, tinha esse título, né, falando do adultério. Mais à frente, o Senhor Jesus fala sobre o divórcio, né? A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. É a palavra de Deus que diz. Deus não criou o homem para casar e a mulher para casar e separar se não deu certo, né? As pessoas hoje em dia têm essa mentalidade: ah, eu vou tentar e se não deu certo, separa. Mas esse não é o padrão de Deus. Esse não é o plano de Deus, né? Mais à frente ele fala, né, que qualquer um que se separar, né? Ele fala da sua mulher, mas eu vou colocar aqui também do seu marido. O único motivo que Deus admite para que você separe do seu cônjuge, Deus coloca aqui, é o adultério, é a traição. Você vê que a traição é algo tão assim pernicioso, é uma coisa assim tão horrenda, né? Ninguém gosta de ser traído, gente. Eu não conheci uma pessoa até hoje que gostou de ser traído, eu não conheço. Mas o mundo exalta a traição, incentiva a traição conjugal, incentiva, né, o adultério, incentiva a destruição do casamento, incentiva a destruição da família. O diabo conseguiu colocar na mente das pessoas um pensamento, eh, como é que eu posso dizer, destrutivo, que é o pensamento mais destrutivo que existe. Ninguém é de ninguém. Esse é o pensamento que está na sociedade hoje. Ninguém é de ninguém. Meu corpo é meu, eu faço com meu corpo o que eu quero. É outro pensamento destrutivo que o diabo tem implantado na sociedade. E você vê como o padrão de Deus é totalmente contrário a tudo que é exaltado na sociedade. Então, gente, vamos ler essa passagem com carinho, vamos ler até o final, né? Tem vários conselhos aqui que são exigência de Deus para que nós venhamos poder cumprir a lei, cumprir os mandamentos de Deus. É importante você ler e meditar. Não apenas essa passagem, né, que fala do casamento e adultério, mas o restante dos versículos também. Então vai ficar a lição de casa, tarefa de casa. Quando acabar o vídeo, você vai meditar no restante dos versículos até o versículo 42, tá? Termina aqui no 42 quando diz, né? Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Enfim, terminamos aqui a nossa meditação. Hoje, dia 15 de janeiro de 2025, eu desejo para vocês que vocês possam estar usufruindo, né, dos benefícios da leitura da palavra de Deus, tanto quanto eu, porque eu tenho meditado todos os dias e tem me ajudado. E eu espero que essa palavra esteja ajudando você também. Deixa aqui nos comentários o que você acha, né, o que você concluiu, né, dessa passagem, se te ajudou. Deixa aqui sugestões, né, para a gente meditar amanhã.
Nós vamos dar continuidade ainda nesse capítulo, tá bom? Então, até amanhã com mais uma meditação da palavra de Deus.